O Reino Unido anunciou em 15 de janeiro deste ano o envio de blindados pesados de combate Challenger 2, no quantitativo aproximado de 14 tanques construídos no final dos anos 90, passando a fornecer à Ucrânia melhor proteção e poder de fogo mais preciso. Entretanto, uma decisão que chamou atenção e causou desconforto ao próprio presidente russo Vladimir Putin, na época, foi a transferência confirmada de munições perfurantes e 120 mm contendo urânio empobrecido, U-238, em sua haste principal como parte do pacote de doação dos Challenger 2 para a Ucrânia. De acordo com o Gabinete da Defesa britânico na época, juntamente com a concessão de um esquadrão de blindados de batalha principais Challenger 2, incluirá cartuchos perfurantes que contêm urânio empobrecido altamente eficazes para destruir blindados modernos e veículos blindados com maior facilidade. Os diplomatas russos, alarmados em Londres, disseram que esta decisão poderia resultar em uma maior escalada do conflito. Radioatividade, alta toxicidade e carcinogenicidade de tais armas são bem conhecidas sobre o material, de acordo com a própria embaixada da Rússia. Entretanto, o que são munições com urânio empobrecido? Rapidamente, o termo urânio empobrecido significa um subproduto da liberação de um isótopo radioativo de urânio U-238 para energia nuclear e armas. O urânio empobrecido tem uma concentração ainda maior do isótopo U-238, embora tenha uma proporção maior do isótopo urânio-235. Este material, após a extração do isótopo ativo, apresenta 40% menos radioatividade que o urânio natural. Os projéteis incluídos com material depletado ou empobrecido têm uma alta capacidade de perfuração de blindagem e causam destruição significativa em comparação com produtos de tungstênios nos projéteis. No entanto, seu uso em áreas urbanas é muito perigoso. Tais projéteis costumam ser disparados contra edifícios e infraestruturas. A história já mostrou que o uso de tais recursos agridem penosamente a vida e a saúde de gerações e famílias expostas à radiação do urânio-238. O Iraque, no Oriente Médio, e o Kosovo, nos Balcãs, podem estar separados por milhares de quilômetros, mas partilham da contaminação com resíduos radioativos de munições de urânio empobrecido, utilizadas em ataques aéreos dos Estados Unidos. Após vários anos de silêncio, as autoridades norte-americanas admitiram anos atrás que 340 toneladas de urânio empobrecido foram disparadas durante a Guerra do Golfo contra o Iraque. As munições de urânio foram criadas na década de 70 exclusivamente para destruir blindados soviéticos. Em Kosovo, por exemplo, os atrasos americanos no fornecimento de detalhes sobre quantidades e pontos-alvos frustraram os esforços internacionais para avaliar os riscos para a saúde. Apesar dos repetidos pedidos, a OTAN esperou quase um ano após o início dos bombardeamentos em março de 1999 para dizer que 31 mil munições de urânio empobrecido, uma fração do número disparado no Iraque, foram disparadas por aviões como a 10 Thunderbolt sobre o Kosovo. Quando o urânio da munição colide com um alvo difícil, por exemplo uma blindagem, pulveriza-se em poeira respirável que permanece radioativa durante 4,5 bilhões de anos. Cientistas nucleares americanos descobriram que o pó de urânio empobrecido pode viajar pelo menos 42 quilômetros pelo ar. Ainda durante a Guerra de Kosovo, os cientistas do Instituto Nacional de Proteção da Saúde da Macedônia detectaram níveis 8 vezes superiores aos normais de radiação alfa no ar, o principal tipo emitido pelo urânio empobrecido. No caso da Ucrânia, no início da madrugada de 1º de maio deste ano, informações críticas passaram a ser divulgadas pelas inteligências americana e ucraniana, indicando um ataque massivo em larga escala por parte da Rússia contra diversos ativos militares e infraestruturas críticas ucranianas. No ataque da época, os mísseis russos atingiram armazéns supostamente armazenando munição em um depósito ferroviário na cidade ucraniana de Pavlorad, em um aparente esforço para retardar os preparativos de Kiev para a então aguardada contraofensiva da época.
Pavlorad foi atingida 2 vezes durante a noite, e entre os prédios e edifícios danificados e destruídos estava uma zona industrial. E o tamanho do incêndio em Pavlorad sugeriu que a Rússia havia atingido um importante depósito de armas como retaliação ao ataque da Ucrânia a uma instalação de armazenamento de petróleo em Sevastopol, na Crimeia. O ataque noturno russo nas instalações destruiu centenas de toneladas de munição, a maior parte da qual foi fornecida pelo próprio Ocidente. Entre outras coisas, munição da Grã-Bretanha também foi trazida para a região de Dnipropetrovsk. Em particular, foi sugerido que o depósito em Pavlorad continha toneladas de munição de urânio empobrecido, cujo fornecimento à Ucrânia foi anunciado no início do ano pelo Estado-Maior do Reino Unido. Esse ataque em Pavlorad não foi o único a visar munições específicas de urânio do Ocidente. Em 13 de maio, após o Reino Unido anunciar oficialmente a entrega de mísseis Storm Shadow de longo alcance a Kiev, capaz de transportar uma ogiva de 450 kg até 250 km de alcance, colocando em risco as fronteiras russas muito próximas com a Ucrânia. A Rússia atacou um armazém na importante cidade de Kremenevsk, a oeste da Ucrânia. Na ocasião, como forma de reduzir o poderio militar ucraniano complementado pelos equipamentos da OTAN, que estava sendo definido como superior ao da defesa russa e assim ingressar a tão aguardada contraofensiva, a Rússia enviou uma chuva de drones Shahed 136 modificados em direção ao oeste ucraniano, o que de fato atingiu um local extremamente importante da região. O ataque ocorreu a partir de 21 drones Shaheds modificados contra uma instalação do exército ucraniano. A instalação continha mísseis e munições da OTAN e causou uma enorme explosão em forma de cogumelo, que moradores acreditavam ser decorrente de ataque nuclear tático da Rússia. Muitos ucranianos acreditam ter sido a maior retaliação já feita pela Rússia contra um armazenamento de alto valor de Kiev, e isso prejudicou a viabilização de um plano ofensivo mais robusto e necessário por parte da Ucrânia. Diante desse ataque de 13 de maio, Moscou e especialistas independentes passaram a investigar um suposto aumento de radiação em toda a região de Kremenevsk. Nas regiões orientais da Polônia, por exemplo, a vizinha da Ucrânia, em direção à qual o vento soprou após a explosão, foi registrado um aumento no teor de bismuto, que é um dos produtos de decaimento do urânio empobrecido, que pode estar relacionado ao depósito explodido pela Rússia, já que o Reino Unido havia entregue munições pesadas com urânio que perfuram blindagem com maior facilidade. Isso tudo somente em maio deste ano, e muitos cientistas estão agora preocupados com a possibilidade da Ucrânia se tornar uma nova Kosovo ou Iraque pós-conflagração de munições de urânio empobrecido, no caso ucraniano, após esses armazéns terem sido destruídos por ataques aéreos, o que poderia resultar em efeitos danosos para toda a saúde humana e ambiental da região. E então, no início de novembro deste ano, surgiram as primeiras preocupações vindas da Inglaterra, Polônia e Alemanha, após cientistas detectarem um aumento no nível de radiação gama. Estudos observam que geralmente uma dose bastante pequena de radiação gama vem do urânio empobrecido. Já um sério aumento indica a destruição de um grande número de munições com núcleos de urânio, cuja poeira radioativa subiu para o ar. As condições climáticas naquela época das explosões decorrentes dos ataques russos eram tamanhas que o vento soprava de leste para oeste. Até agora, esses acontecimentos tinham sido esquecidos, omitidos, mas os relatos de ondas de radiação na Inglaterra podem pressionar agora os governos e as mídias a se manifestarem, a pararem então de esconder a gravidade dos fatos. O cientista britânico Dr. Christoph Busby, secretário científico do Comitê Europeu de Risco de Radiação, que estuda principalmente os efeitos da radiação ionizante interna na saúde humana, relatou um aumento na concentração de partículas de urânio no ar no sudeste da Grã-Bretanha. O especialista relacionou supostamente o aumento da concentração de poeira radioativa com as consequências da explosão de depósito de munições com urânio empobrecido na Ucrânia. Embora a quantidade de partículas de urânio inaladas pelas pessoas afetadas possa parecer insignificante à primeira vista, o Dr. Busby
observa que tal exposição pode ter graves consequências para a saúde humana a longo prazo e dos seus descendentes. No entanto, ele observou que o grau de infecção na Polônia, na Alemanha e em todos os lugares a caminho da Inglaterra será muito maior. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse mapenca.com/Área Militar. E se gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este, então se inscreva e acione o sino de notificação.